Aconteceu ontem, em Brasília, dia 28 de março de 2023, o lançamento oficial da Frente Parlamentar do Café. Para a gente entender agora o que isso significa para o setor e qual que vai ser a linha de atuação dessa frente, nós vamos conversar agora com o deputado Evair de Mello, que já está ao vivo aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Seja bem-vindo, deputado. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. É sempre muito bom poder falar do nosso café para os brasileiros. Deputado, vamos lá então. O lançamento oficial aconteceu ontem. Primeiro de tudo, eu gostaria de saber o que isso significa para o setor nesse momento, a importância da gente ter essa frente parlamentar e como que vocês visam trabalhar aí nos próximos anos. É muito importante que o setor produtivo do café, e aí eu também tenho que colocar as cooperativas, os armazéns privados, os maquinistas, verdade, as lojas de insumos de defensivo, de fertilizantes, e naturalmente o setor também de logística, pesquisa e as duas indústrias, basicamente a indústria de torrado e moído, a indústria de solúvel, é que a Câmara dos Deputados, a partir de agora, então, estará renovando o compromisso de estar atento às principais pautas e desafios do qual podemos dar a nossa contribuição. Lembrando que a importância do café para a economia brasileira, no ano passado, foram mais de 9 bilhões de dólares de exportação, em torno de 40 milhões de sacas de café. Isso mostra o tamanho, a importância que o café tem na economia nacional. Por isso, você tem a proteção parlamentar, um grupo de parlamentares comprometidos, traz garantia ao setor para continuar a pesquisa, continuar o plantio, continuar o investimento e, na verdade, também o processo de comercialização internacional, exportação e, naturalmente, também permitir que a indústria brasileira possa avançar cada dia mais. Nós temos alguns gargalos no setor, naturalmente, estamos trabalhando nessa direção, né? Entre eles, principalmente, a questão de trazer uma ferramenta de mais seguro e garantia para os nossos produtores. Cafeicultura é negócio a céu aberto, cafeicultor não tem contra-cheque. Por isso é importante ele estar exposto aos intempéries do tempo, a geada, a seca, as chuvas de granizo, e isso traz prejuízos, às vezes, irrecuperáveis daquela lavoura para o cafeicultor. Então, um dos nossos desafios aqui na frente é aperfeiçoar essa meta de garantia e seguro para os nossos cafeicultores. Também temos, principalmente na área de defensivo, a necessidade de fazer esse aperfeiçoamento, a discussão muito com a Anvisa, para que possamos cada vez mais termos defensivos seguros, recomendados, e a tempo e a hora, para que possamos evitar a proliferação de pragas e doenças dos cafezais, entre elas, por exemplo, a ferrugem ou a broca. Na outra linha, nós também queremos manter os recursos para que possamos manter viva a pesquisa agropecuária, a pesquisa da cafeicultura, a pesquisa científica da cafeicultura, liderada pela nossa Embrapa, consórcio de café. Um exemplo do IAPAR no Paraná, do ICAPé no Espírito Santo, da EPAMIG em Minas Gerais, e mais a nossa universidade e institutos federais que já são conhecidos e respeitados aí nesse know-how internacional da nossa pesquisa de café. Queremos juntar tudo isso para que possamos ver também as questões dos desafios trabalhistas. A cafeicultura brasileira, principalmente a agricultura familiar, ela necessita e precisa de uma mão de obra. Nós estamos discutindo junto com o Ministério do Trabalho para que possamos ter aí uma flexibilização, um entendimento para que no processo de colheita os apanhadores de café não percam o dinheiro do auxílio, né, do Bolsa Família. Mesmo podendo ter a sua renda, ele consiga manter o auxílio, e isso é um incentivo para que não falte mão de obra na hora da colheita. Queremos também fortalecer o trabalho de marketing e divulgação da nossa cafeicultura. Cada vez mais investir no marketing e divulgação da cafeicultura brasileira. Hoje mesmo eu aprovei aqui na CCJ da Câmara dos Deputados o nosso projeto de incentivo à produção de café de qualidade. Fazer o marketing é importante porque isso aumenta o consumo e garante essa liquidez do produto para os nossos cafeicultores. Então, veja aí que são grandes desafios estão postos pela frente, o desafio do dia a dia da cafeicultura, e também queremos trabalhar e aí ligado ao Ministério da Economia, Ministério da Fazenda, com os nossos bancos, operação do Fundo Café, para que não falte recursos para a colheita, para que não falte recursos, tem investimento também em novas lavouras, que é sempre importante essa renovação, para que a cafeicultura brasileira tenha uma idade média, o pé de café uma idade média um pouco mais baixa, com uma produtividade alta, que garante naturalmente um rendimento para o produtor rural. Deputado, falando um pouquinho nessa safra
que está chegando. O senhor tocou num ponto importante que a gente vem acompanhando de perto, que é justamente essas questões trabalhistas, né? Para que o produtor consiga dar início à safra sem grandes problemas. A gente tem alguma novidade em relação a isso ou isso ainda está em trâmite por aí? Não, ela está bastante avançada. Fazemos esse debate desde o governo passado, principalmente do meio da pandemia para cá. É um assunto muito técnico, não é um assunto político. E nós estamos agora negociando com o novo governo. Tínhamos esse entendimento no governo Jair Bolsonaro, agora estamos tentando esse entendimento no governo Lula, para que os trabalhadores contratados para a colheita, que recebam o Bolsa Família, possam continuar recebendo o Bolsa Família e poder assinar a carteira. Nós queremos a legalidade, nós queremos trabalhar 100% dentro da legalidade, mas quando o trabalhador assina a carteira e perde o Bolsa Família, isso é um desestímulo, porque ele vai assinar a carteira por 2, 3, no máximo 4 meses. Então, ele não vai para a colheita porque ele tem medo de perder o Bolsa Família. E nós queremos negociar com o governo, já está bastante avançado esse tema, e esperamos aí, o CNC está muito envolvido, a CNA está muito envolvida, para que já possamos anunciar nos próximos dias um entendimento junto ao Ministério do Trabalho, para que os trabalhadores, no caso da cafeicultura, que assinarem carteira para a colheita, não percam esse benefício. Nós já estamos, inclusive o café quer ajudar o Brasil, nós queremos antecipar, levar esse debate para todas as operações de colheita, principalmente na fruticultura, para que os trabalhadores que participam do processo de colheita não percam o benefício, que aí ele assina a carteira, trabalha os 2, 3 meses, recebendo lá o seu rendimento da carteira, o que foi combinado, continua recebendo o auxílio. Encerrou a colheita, dá o baixo na carteira e ele toca a sua vida com auxílio. Isso é muito importante, porque o setor hoje carece de mão de obra, é uma dificuldade para o café, a mão de obra de colheita. Então, se o Ministério nos permitir esse entendimento, tenho certeza que vão ter uma colheita tranquila. Deputada, aproveitando que o senhor já falou que está em trâmite, então já em conversa com esse novo governo, esse é um questionamento que a gente tem recebido bastante dos produtores, com bastante incerteza, ainda em dúvida do que pode acontecer. Qual que vai ser a linha de trabalho da Frente Parlamentar do Café junto ao governo Lula, então? A Frente Parlamentar do Café, lembrando aí a liderança do deputado Emílio Madeira de Minas Gerais, Diego Andrade, Eodair Cunha, ambos mineiros, e eu capixaba, estamos formando ali a diretoria, estamos no diálogo permanente com o CNC, o Conselho Nacional do Café, né, o nosso querido Silas brasileiro, o seu João da CNA, né, o Márcio da OCB, já tivemos inúmeras reuniões com o Ministério, então eu digo que, por causa do café, estamos muito perto já de fazer esse anúncio. Esse anúncio poderia ter sido feito ontem, hoje, ou seja, para as próximas horas, porque a colheita chegou, vamos dizer assim, em abril. Sim. Principalmente o café Conilon no Espírito Santo, ela começa um pouco mais cedo, então esse assunto está bastante já tem uma discussão técnica, o Ministério já ficou a qualquer momento, nos próximos dias, poder dar esse anúncio, a gente espera já poder trazer esse anúncio o mais rápido possível para toda a cafeicultura. E quando o senhor fala nessa questão de mais seguro, e depois, um pouquinho mais na frente, o senhor falou também sobre o FUNCAFé, né? Qual que é a expectativa para essas linhas de créditos para esse ano, deputado Evair? A gente já tem uma noção do que pode acontecer? Olha, aí nós temos que olhar para a economia. Né? Isso tem impacto, sim. No ano passado, nós conseguimos, principalmente para os agricultores, uma taxa de juros subsidiada. E para os grandes, aí a taxa de mercado. O governo ainda não tem essa orientação, esse debate, esse plano safra, a gente anuncia ele sempre em julho, está próximo por aí, os ministérios, nós estamos em um diálogo permanente. É preciso lembrar que o FUNCAFé não é dinheiro do governo. O governo é gestor, né, desse recurso, temos vários bancos que fazem o repasse dele, Banco do Brasil e as cooperativas de crédito principalmente, mas a gente espera que a equipe econômica do governo possa ter um bom senso, entender o momento difícil também passa a cafeicultura e possamos trabalhar, quiçá, com juros menor do mercado, temos que olhar a taxa Selic, como vai ficar ainda, mas essa é uma incógnita e a gente espera até junho, julho aí fazer uma negociação muito dura com o governo, fazer um entendimento de responsabilidade para que possamos também anunciar um plano safra com recurso do FUNCAFé com as taxas bem menores do que as do mercado. Esse é o nosso sonho. Vamos lutar e trabalhar para isso.
Mas o anúncio, ele deve acontecer no período normal mesmo, né, deputado? A gente não pode ter, não deve ter algum atraso. Tô perguntando isso para o senhor, porque por conta da demora de algumas nomeações, houve essa dúvida, né? Se a gente poderia ter algum atraso em relação à divulgação do plano Safra e depois do Funcafé. Deve acontecer dentro da janela ideal. Ele precisa de acontecer, o plano Safra nosso, ele é anual. Isso é ruim, inclusive, tem um trabalho aqui na casa para que ele possa ser por 3 anos, um sonho até de 10 anos, vou dizer assim, um plano a longo prazo. Esse debate está muito posto aqui na casa, estamos fazendo essa discussão, mas o plano Safra não pode ter atraso. O ano Safra, ele encerra em julho, vamos dizer assim, e o governo vai ter que fazer aí uma força-tarefa para que possa anunciar no prazo, sim, o plano Safra, já pensando 23, 24. Deputado, a gente chega para a safra de 2023 com uma expectativa muito grande de uma retomada na produção por conta dos eventos climáticos. Como que o senhor vê a chegada dessa safra, né? A colheita do Conilon já começando, já daqui a pouco começa em algumas áreas, mas principalmente para as áreas de arábica. Como é que o senhor está vendo esse ano? As áreas de arábica, preciso ressaltar, principalmente o sul de Minas Gerais, que é a maior região produtora, Cerrado Mineiro, a Mogiana Paulista e o Paraná, um pouquinho menos, sofreu muito com a seca, e na sequência da seca veio a geada, e nós tivemos no ano passado grandes regiões que foram atingidas por chuva de granizo. Então foi em sequência, praticamente 3 anos na sequência. Seca, veio a geada, que foi uma das mais intensas dessa região dos últimos anos, e depois veio a chuva de granizo. Isso traz prejuízo aos cafeicultores na sua produtividade, no seu volume ofertado. Então, eu vou dizer que é uma safra boa, mas ela não é uma safra grande igual a gente gostaria ou que às vezes se especula em função dessas intempéries. O Conilon, a sazonalidade principalmente, ela é menor, né, em função da poda programada de ciclo, da renovação da lavoura, da questão vegetativa da própria planta, basicamente concentrado no Espírito Santo, sul da Bahia e Rondônia, que cresce a cada ano que cresce, dada a pujança e o nível de tecnologia. Então, nós temos os números anunciados, mas nós vamos esperar essas aproximações ainda um pouco mais, em função dessas intempéries. Questão de geada, chuva e seca, comprometeu a questão vegetativa. Aí nós tivemos chuvas agora, realmente, nesse período final agora, que dão uma aparência vegetativa muito boa para a planta, mas vamos ver o que isso reflete no enchimento de grãos. Nós tivemos um prejuízo na questão da florada, mas com essa chuvada boa, vamos dizer assim, você pode ter uma recompensa com a chuvada de grãos. Vamos, nos próximos dias, ter uma aproximação aí já no dia de colheita, poder trazer um número mais preciso para que possa trazer essa segurança para os cafeicultores e para o mercado. Deputado, o senhor falou também investimento em pesquisa e tecnologia, né? Onde que a gente ainda precisa e pode avançar, né, nesse cenário para a cafeicultura? Nós temos no Conilon um investimento em manejo. O desafio do Conilon é a mecanização da colheita, que ainda é muito incipiente ainda, a mecanização da colheita do Conilon, mas temos que continuar com o nosso projeto de pesquisa. Pesquisa é tudo a longo prazo. Eu já presidi o INCAPé, Instituto de Pesquisa lá no Espírito Santo, e pesquisa gasta 10, 12, 15 anos. Portanto, pegar a Embrapa Café, que nos lidera no consórcio de pesquisa do café, para que possamos ver o que precisa de ser turbinado, ver o que pode ser remanejado, os novos desafios também, a cada dia mais café dentro de alimentos funcionais, continuar investindo em pragas e doenças, cafés que permitem uma qualidade de uma bebida melhor. Então, assim, o universo da pesquisa científica é muito grande. Então, liderado pelo Embrapa Café, nós vamos sentar, vamos montar uma roda de discussão e vamos ver aí os eixos prioritários de investimento para os próximos anos. Manter o que já veio até aqui e, naturalmente, fazer investimento para os próximos anos. Deputado Ivair de Mello, muito obrigada pela disponibilidade do senhor e vir conversar aqui com Notícias Agrícolas. Eu já deixo o convite aberto para o senhor voltar à medida que as pautas forem avançando aí em Brasília, que é muito importante a gente acompanhar de perto esse novo trabalho, então, da Frente Parlamentar do Café. Obrigada, viu? Eu que agradeço, e falar de café é sempre uma alegria, a minha história de vida. Um grande abraço para vocês e, naturalmente, um grande abraço para todos os cafeicultores do Brasil e para os amantes dessa bebida maravilhosa.
Portanto, então, estivemos aqui com o deputado Evair de Mello, um dos representantes, vice-presidente, né, da Frente Parlamentar do Café, que foi lançada oficialmente ontem lá em Brasília. De acordo com o deputado, como a gente vem acompanhando no setor, é um ano de desafio, chega com bastante desafio, mas tem algumas frentes que são ali pautas de urgências e de defesa para o setor que serão discutidas, então, de agora em diante lá em Brasília. Para começar, ele falou da questão de mais seguro e linhas de crédito para o produtor, falou bastante sobre a questão do FUNCAFÉ, garantiu recurso para esse ano de 2023, mas também comentou que o governo aí vai ter que fazer uma força-tarefa para entregar tanto o Plano Safra, a divulgação do Plano Safra e, consequentemente, do FUNCAFÉ dentro do prazo esperado, porque a gente teve uma demora aí na nomeação de alguns nomes importantes. Falou bastante também do investimento em pesquisa e tecnologia, principalmente na área do Conilon, que precisa avançar com a mecanização, e falando agora de um assunto que pode impactar o produtor já nas próximas semanas, colheita na mão de obra, principalmente ali na região do sul de Minas, tem sentido bastante, o Conilon sofre também, mas de acordo com o deputado já há uma conversa acontecendo entre as lideranças do setor junto ao Ministério do Trabalho para que tudo possa ser solucionado já para essa safra. Vale lembrar que no ano passado, no Espírito Santo, a safra atrasou o início da safra por conta dessa questão de mão de obra. O trabalhador que acaba sendo registrado como produtor precisa fazer, acaba perdendo alguns benefícios e desiste desse trabalho. Então, a escassez de mão de obra, o mesmo se repete no sul de Minas. Então, de acordo com um deputado Evair, essa é uma pauta que está bastante avançada lá em Brasília e que a gente precisa acompanhar de perto, que deve ter novidade para o produtor já para a safra 2023. Lembrando que no caso do Conilon, a safra 23 já está começando e que a colheita começa agora em abril em algumas áreas. Bom, eu sou Virginia Alves, agradeço muito sua audiência e companhia. Não sai daí que o Notícias Agrícolas continua. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.